Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, tudo entregarei, tudo deixarei. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 24, 8. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 24, versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Quando hoje o Senhor, me acordou falando, tudo entregarei, tudo deixarei, primeiro o Senhor já me levou a ler esse texto, Primeiro o Senhor me voltou a Gênesis, ou seja, volta para o início, E aqui quando o Senhor me fala, lembra? 24. 20 fala do quê? 10 mais 10, os 10 mandamentos que a gente, que é os princípios de Deus em nós, e os outros 10 é que a gente está apta à batalha, ou seja, apta a praticar, apta a viver, a compartilhar, a multiplicar, a servir o Senhor. Então, os princípios ficam em nós e através de nós. E o 4? O 4 é que a gente tem o governo. O Senhor governa a nossa vida e Ele nos dá governo, Olha que tremendo, para a gente governar tudo que está aqui, que o Senhor nos entrega. Ele entrega algo para nós, confia tudo que Ele nos dá, não é nada nosso, é tudo dEle, para Ele, E aí é onde Ele nos dá para a gente ter o governo, ou seja, reinar, governar, cultivar e multiplicar. Então, por isso que a gente está apta à batalha, apta a multiplicar o que o Senhor tem feito em nós através de nós. E o 8? O 8 fala do novo de Deus. A gente está vivendo um novo ano, um novo tempo. Lembra que esse ano o Senhor falou antes de virar o ano, Que esse ano seria o quê? Florir e desfrutar. A gente vai florir, Mostrar os frutos, Mostrar a beleza de Jesus, a luz que brilha, Em nós, que é o Espírito Santo. E vamos desfrutar das bênçãos do Senhor. É tão tremendo isso que aí o Senhor me levou. Então, quando o Senhor me leva a ler aqui, depois você pode ler toda a história, mas aqui fala exatamente quando Abraão, quando Deus falou para ele, sai da tua parentela e vá que eu te mostrarei, o lugar que ele ia, para Canaã, e ele, mas ali o Senhor falou para ele, sai da tua parentela. E o Senhor tem falado muito esses dias comigo, Quando fala sai da sua parentela, que eu te mostrarei, ali Abraão obedeceu já de primeira, E às vezes a gente tem tanta dificuldade de obedecer ao Senhor assim na hora, até porque às vezes a gente não entende, E o Senhor tem falado muito comigo sobre a obediência, E aí esses dias, essa semana eu falei, Senhor, eu quero ser como Abraão, o Senhor falar e obedecer, porque às vezes a gente não entende, a gente fica relutando, porque tudo que o Senhor às vezes nos pede, no início a gente acha tão difícil, é desafiador, mas depois a gente vê que nada melhor que a gente obedecer. Então, quando ali Deus falou para Abraão, sai da tua parentela e vá, que eu te mostrarei, Abraão pegou e foi, Depois você volta ali um pouquinho antes e lê toda a história. E nesse momento, o Senhor fez uma promessa para Abraão, que ali, ia ter uma semente, ou seja, ele ia ter um filho, Deu ali uma promessa, Abraão já era velho, mas ali deu uma promessa para Abraão que Abraão ia ter um filho e que Abraão, ia ser daquele lugar. Da onde Abraão ia sair, ali ia continuar, Abraão ia ter o quê? Ia ter uma esposa, o filho de Abraão ia ter uma esposa, e ali ia continuar a semente, Porque se você continuar lendo um pouquinho antes, ali fala, que o Senhor fez um juramento com ele, Que ia continuar, que ia buscar ali, da parentela. O Senhor fala para ele sair da parentela dele, ir para um outro lugar que ele nem sabia para onde ele ia. Depois ali ele se tornou pai, pai da fé, mas daí o Senhor fez promessa que ele ia ter um filho, ele teve o filho Isaac, e aí deu uma promessa ali, quando ele foi sair, o Senhor também entregou uma promessa para ele, que ele ia ter um filho e que daquele lugar que Abraão estava saindo, ali ia continuar, o filho dele depois ia casar com alguém daquele lugar ali, ia continuar a descendência dele. E aí foi tão tremendo que o Senhor fez esse juramento. Então, quando Abraão se encontra já velho ali, quase no momento ali de partir, Abraão pede para o servo dele ir
voltar lá no lugar do lugar lá que Abraão saiu, né? Da cidade que Abraão saiu, voltar lá e buscar uma esposa para o filho dele, para Isaac. E aí ele fala, né? E aí é o 8, ó, o novo. Aí ele fala ali pro servo dele ir lá e buscar, ó. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Tipo assim, ele falou, se você chegar lá e o lugar e a mulher, né, não quiser vir para casar com meu filho, tipo, tá livre. Mas falou para ele ir, fez um ali. Se você ler tudo ali, você vai ver que ele fez ali um compromisso ali com ele, né? E ele pegou um do servo de confiança. E aí é tão tremendo que quando faz ali, né? Tudo ele mesmo fala ali. Se continuar lendo, você vai ver que ele fala, né? O Senhor de Abraão ali, né? E o servo ali, né? E aí Deus mostra todos os sinais ali. Daí Rebeca vem, né? Casa com Isaac. É tremenda a história. Depois você pode continuar lendo a história ali. Mas hoje, quando o Senhor me falava, né? Tudo entregarei, tudo deixarei. O Senhor falou livre. Ou seja, tudo que o Senhor nos entrega e deixa é livre. E é pra gente ser livre, viver livre. E eu falo, né, que o Senhor, ele vai preparando, vai falando nos detalhes. Ontem, acho que foi ontem de manhã, né, eu estava ali no meu quarto, ali no momento devocional, teve um momento que eu olhei pro céu, né, eu gosto de admirar o céu. E ali, olhando pro céu, eu vi 2 passarinhos e ali o Senhor falava comigo, filha, você está assim agora, ó, livre. Vive a sua liberdade. E o Senhor falava isso ontem comigo, muito assim. E eu fiquei olhando o céu azulzinho e aqueles 2 passarinhos, né? E aí é tão tremendo que depois teve um momento que eu vim aqui fora e no que eu vim, né, tinha um passarinho cantando e depois veio tipo uma rolinha assim, sabe? E parou ali no fio, sabe? Assim, da luz. E aí eu até contei, né? No fio assim. E aí em cima eu até tirei uma foto. O passarinho foi lá e ficou. E ali eu fiquei e o Senhor falava ali comigo, na luz. O passarinho veio e parou ali no fio da luz. A luz aí, vamos trazer para nossas vidas. A luz do Espírito Santo que está em nós é o que nos deixa livre. É o que faz, porque é o Espírito Santo que está nos guiando. Você vê, ó, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós estamos seguindo com Jesus, fazendo a vontade dele, cumprindo os princípios, vivendo a palavra, obedecendo, a gente está sendo guiada pelo Espírito Santo, mas nós estamos livres. Olha que tremendo, nada preso. E aí foi quando o Senhor falava comigo depois, no devocional, né? Livre, você tá livre, filha, como esse passarinho. E eu ficava olhando ali os passarinhos, tudo, né, lá no alto, né, cantando, solto, e eu fiquei me imaginando mesmo, assim, lá no céu, livre, né, livre. Então, que você possa se sentir assim também. Hoje foi quando que eu acordei, que o Senhor falou, tudo entregarei, ou seja, é Ele que nos entrega e Ele que nos deixa, mas Ele deixa a gente livre. Agora a gente tem que lembrar que o Senhor já tem ministrado, eu falei, é tipo uma série, né, estamos vivendo tipo uma série, né, cada dia o Senhor tá falando algo para nós, de tudo que Ele nos entrega e deixa pra gente viver aqui nessa terra. Mas lembra, o Senhor falou pra gente também que o diabo entrega e deixa, só que a diferença é que o diabo nos prende, ele nos amarra, e ali é ruína atrás de ruína, que quando a gente vai ver, a gente tá quebrada e a gente tá faltando, tem algo faltando na gente, que aí é onde que a gente se depara, tendo que consertar o que quebrou e nos preencher aonde que está faltando, que só quem nos preenche é Jesus na nossa vida. E foi quando o Senhor falava, né, comigo, o diabo também entrega e ele também deixa. Lembra que ele copia tudo que Deus faz. Ele não tem criatividade, por isso que o Senhor nos leva a gente ir pra gente saber o quê? Que quem criou tudo foi Deus, não é outro. Então o Senhor, você pode ver, o Senhor nos leva, a gente volta pra origem, pra gente saber quem é o início, é Deus, é Ele que fez tudo. Então o diabo, ele só copia, né? O diabo, ele sempre quer copiar. Né? No entanto que ele foi expulso por quê? Do céu. Porque ele teve inveja, ele quis ser Deus, né? E foi quando o Senhor falava comigo, o diabo também entrega, por isso que a gente tem que estar numa intimidade com Deus, tá buscando o Senhor, tá caminhando com Jesus, sendo guiada pelo Espírito Santo pra gente não ser presa, pra gente ser livre.
E aí foi quando o Senhor falava, né? Porque o diabo, ele entrega e ele deixa. Ele traz banquete para falar que é Deus. Às vezes usa até o nome de Deus, porque o diabo, ele conhece a Bíblia, tá? Ele fala a palavra, ele pode falar como se fosse Deus. A gente fala, de Deus. Porque às vezes a gente quer, né, achar o mais fácil. A gente não tem intimidade com Deus, a gente vai falar, de Deus. Fulano tá falando para mim, é de Deus. Mas a gente tem que ter a nossa intimidade, porque o Espírito Santo vai testificar conosco se é verdadeiro ou não, se é Deus que está nos entregando. Porque o diabo, ele entrega usando o nome de Deus, para quê? Para nos amarrar, para nos prender, levar ruína, né? Levar ruína, para nos quebrar e para nos deixar falta. Porque aí, quando a gente se depara, a gente está na onde? Num buraco. E aí, pensando no buraco, né? Qual é o destino? Inferno, né? É no abismo. Mas com Deus, Ele nos entrega, Ele deixa e deixa a gente livre. E hoje o Senhor falava para mim, filha, tudo eu entrego, tudo eu deixo, mas é livre, é leve, flui, não tem nada, vai tudo indo, tudo seguindo, você vai vivendo, desfrutando, né? Florindo e desfrutando, é leve. Então é isso que o Senhor fala para mim e para você hoje, né? E aí você se deparar, mas eu tô preso, o que você faz? É simples. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti hoje. Eu quero viver essa liberdade, eu quero viver livre, eu quero receber tudo que é de Ti. E eu quero viver desfrutando de tudo, porque o Senhor falou ontem pra gente, a colheita é grande, né? É muita. Então hoje o Senhor tá falando o quê? É livre. Não é porque o Senhor nos dá algo que Ele vai nos prender. Não, o diabo Ele dá, mas Ele nos prende. E Ele tira tudo que a gente tem e mais um pouco. Porque depois a gente se vê faltando. Se faltando é porque tirou. Quem que nos deu? Deus. Porque Deus já fez nós, perfeito, completo. Só que Deus transborda, Ele dá mais. Porque lembra, há um propósito. Tudo que nós estamos vivendo aqui na Terra, há um propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito. Mas como que nós vamos viver? Desfrutando, né, do Senhor e livre. Caminhando com Ele. Qual é o caminho? Palavra. Jesus é nosso caminho. Jesus é a verdade e a vida. Conhecereis a verdade liberta. A verdade, quando a gente lê a palavra, a gente ouve a palavra entra no nosso coração, a gente recebe. A gente fala, não, eu vou viver isso. E começa a praticar. O que eu fazia, eu não faço mais, né? Aí fala, o que eu mentia, eu não mento mais. O que eu roubava, eu não roubo mais, né? Qualquer coisa que você se vê escravo disso. Você vai falar, eu fazia, agora eu não faço mais. Como? Porque Jesus entrou na minha vida. Aí é o 4, é o multiplicar. É o desfrutar também. Que aí você vai fazer o quê? Multiplicar o que Jesus fez na sua vida. Para outros viver essa liberdade. Aí a gente olha para o céu e vê aquele monte de passarinho, tudo junto, andando junto, cantando. Assim aqui é nós. Estamos livres para viver com outros livres, ajudar outros a viver a liberdade. Então que hoje Jesus fale ao seu coração e Jesus está falando, tudo entregarei, tudo deixarei. E é livre. E eu falava, livres, né, Senhor? Não, Senhor, livre, porque é cada um. O Senhor, Ele fala na intimidade, Ele quer deixar, porque não tem como. Primeiro o Senhor nos deixa livre para a gente ajudar outros, a gente vai mostrar o caminho para outros ser livre. Mas quem liberta, quem deixa livre, é só um, Jesus Cristo. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse sábado lindo, maravilhoso que o Senhor já nos deu, Pai. E aqui hoje o Senhor está falando, tudo entregarei, tudo deixarei. Mas o Senhor falou muito forte no meu coração, livre, livre. Pai, que hoje nós possamos, ó Pai, saber que nós estamos vivendo um novo tempo, passado já ficou, que agora é um novo dia, é tudo novo, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, que o Senhor nos perdoa, nos livra, ó Pai, de tudo que estava, Pai, tentando nos prender, nos levar para trás, não retroceder, Pai, mas hoje, Pai, o Senhor está falando, é livre, Pai, que nós vivemos essa liberdade, que é só o Senhor que nos dá, e o Senhor está falando, tudo entregarei e tudo deixarei, Pai, o Senhor nos entrega tudo e o Senhor nos deixa, o Senhor está falando livre, é livre, Pai, que nós continuamos vivendo livre contigo, Espírito Santo, continua nos guiando, Jesus, muito obrigada, porque já pagou um preço na cruz para nos viver hoje falando de ser livre, e a gente só pode ser livre contigo. Obrigada, Jesus, por morrer na cruz e nos deixar aqui, a gente poder saber que o Senhor já pagou um preço para a gente viver livre, e a verdadeira liberdade é estar com Cristo. Assim é a minha oração, Jesus, que o Espírito Santo continue nos guiando, nos levando a todos os dias a florir e desfrutar com a liberdade
que só o Senhor Jesus pode nos dar. E assim é a minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar para você mostrar a liberdade que está em você e através de você, para outras pessoas também viver a liberdade. E assim nós seremos todos livres, mais e mais, caminhando livre e desfrutando de tudo que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Um ótimo sábado, abençoado com a liberdade de Jesus, que é só Ele que pode nos dar. Tchau!